José Carlos Ramos de Oliveira. Então, a minha origem é de uma família de médicos. Aliás, meu pai e meu tio eram médicos e eram professores universitários. O nome do meu pai é José Ramos, é conhecido como José Ramos Júnior, mas tem Oliveira também. E o meu tio é Mário Ramos de Oliveira. Ambos foram professores de medicina e também meu tio foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. Bom, aí, por essa influência, obviamente eu fiz vestibular para a medicina. Naquele tempo era um vestibular que abrangia várias escolas de medicina e eu entrei naquilo que era chamada de segunda opção, que era a Escola Paulista de Medicina, da Vila Clementino, porque ela não era ligada a nenhuma universidade. Então era EPM-VDC. Na EPM-VDC eu fiz o curso normalmente, né, até o 6º ano. Depois, meu pai insistiu para que eu fosse fazer residência em Sorocaba. Ele era docente e professor titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Sorocaba, da PUC, de São Paulo. E eu fui para lá, fiquei 1 ano lá e comecei a ver que eu queria seguir a carreira universitária. E havia pós-graduação em Clínica Médica em São Paulo e em Ribeirão Preto. E eu sempre tive uma tendência de interior, de me interiorizar. Então eu fui a Ribeirão Preto, conheci o professor Laus Filho, nefrologista, clínico e nefrologista, e fiz um projeto de pesquisa do rim na artrite reumatoide, que foi sustentado, teve como sustentação financeira a FAPESP. Então, com isto, eu fiz o mestrado em Ribeirão Preto, depois conheci o pessoal da farmacologia e acabei indo para um trabalho experimental com o João Garcia Leme, que era professor lá também de farmacologia, e Sérgio Ferreira, que também fizemos alguns trabalhos juntos com animais de experimentação lá em inflamação e tratamento da inflamação usando diferentes tipos de anti-inflamatórios, desde a aspirina, passando pelos corticosteroides e também com imunossupressores. E num desses trabalhos foi publicado no New England Journal e assim eu estava seguindo um curso de pesquisador. Aí, por circunstâncias outras, eu acabei vindo a convite do professor Silvio Carvalhal, vindo a Campinas para ajudar na implantação da cadeira de semiologia ou clínica propedêutica aqui na Unicamp. E comecei com esse trabalho, houve uma mudança no comando da igreja em Campinas, vindo o bispo Dom Gilberto, e com essa mudança houve mudança também em várias outras áreas, incluindo a área de medicina. E nessa mudança eu fui convidado primeiro para ser o coordenador do curso de medicina. Continuando essa mudança importante, é verdade, Faculdade de Ciências Médicas da PUC. Aí me convidaram para ser o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, que era uma faculdade que abrangia 5 cursos na época, né? Além de medicina, também a enfermagem não, mas a fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e ciências farmacêuticas. Então, eu, de coordenador do curso de medicina, me tornei diretor dessas 5 áreas. E aí começou a minha vida como gestor de ensino e também com a inauguração do Hospital Celso Pierro, enquanto hospital universitário da PUC, me tornei também gestor
de hospitais universitários. Nesse caminhar, além das aulas, além da parte assistencial que eu também fazia, havia um interesse de ver por onde ia o caminho da política universitária, no sentido de facilitar a implantação, agora o reconhecimento da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da PUC. E eu me tornei vice-presidente da Associação Brasileira de Educação Médica e especificamente coordenador dos hospitais universitários. Mas antes disso, quando eu fui convidado para assumir a direção da Faculdade de Ciências Médicas, estava eu indo fazer ginástica num sábado de manhã, quando me telefona, curiosamente, uma pessoa que falou: aqui é o reitor Heitor. Eu falei: para com isso, cara, deixa de brincadeira, quem é que está falando? Não, Zé Carlos, é o reitor Heitor Regina. E nós estamos reunidos aqui na sede onde o Dr. Darcy foi... Mantenedor. Não era da Mantenedora, era a sede da FEAC, que era a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. E gostaríamos de conversar com você. Quando? Agora. Então eu andava de moto naquele tempo, eu tinha uma CG 125, montei na CG e fui até a FEAC. Lá encontrei uma mesa onde, dentre outras pessoas, estava o então reitor, o Heitor Regina, o Dom Gilberto, o Dr. Darcy Paz de Pádua, que era também o diretor, era o da FEAC e o diretor da Mantenedora da PUC, e outro, o Coelho, o Eduardo Coelho, que era vice-reitor, o Paulo de Tarso Barbosa Duarte, que era o vice-reitor administrativo, o Coelho era o vice-reitor acadêmico, e outras pessoas que eu não conhecia. O Pinho, que era o vice-reitor administrativo. Não estava o Paulo de Tarso, não. Aí eles me perguntaram: Zé Carlos, é o seguinte, você aceita ser diretor da Faculdade de Ciências Médicas? Eu levei um susto. E falei: mas o antigo diretor já foi avisado? Sim, ele já foi avisado que nós iríamos promover uma troca na direção. Você aceita? Daí alguém perguntou, não me lembro quem foi, mas alguém perguntou: qual é a sua ideia do curso de medicina? Como é que você vê? Falei: não só de medicina, a gente pode agregar todos esses cursos sob a égide da Faculdade de Ciências Médicas num projeto que é o projeto de deshospitalizar o ensino da área de saúde, fazendo com o que eu chamei na época, e pedi esse número, 10 postos periféricos nas comunidades que vivem ao redor do Hospital Celso Pierro, lá no Campus 2 da PUC. E eu fui ao quadro negro, desenhei mais ou menos o que eu imaginava que poderia ser, não conhecia muito Campinas, não sabia nem direito o nome dos bairros lá, e expliquei por que tirar os alunos do hospital para aprender nas comunidades periféricas. Porque aí é que está um grande problema de ensino e um grande problema assistencial. E nós temos a capacidade de dotarmos esses lugares, que são lugares de população de baixa renda, dotá-los de uma assistência médica com alunos e com professores da faculdade. Eles gostaram muito dessa sugestão e o Dr. Darcy me disse: 10 é muita coisa, mas vamos começar com 3 dos postos periféricos, como nós chamávamos lá. Nem o jargão eu conhecia direito. Então, foram inaugurados de Paulsurama, né? Castelo Branco e Jardim Campos Elíseos. Novo Campos Elíseos. E assim, no dia seguinte, ou depois de alguns 2 ou 3 dias, eu me tornei
diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Então, reuni algumas pessoas na fase de coordenação, na área de coordenação da faculdade. Eu não sei se primeiro foi o Sérgio Pazian, que eu conhecia mais de perto por causa da clínica médica, ou se foi o Hélio de Oliveira Santos, um dos dois, logo de cara. Mas acho que foi primeiro o Sérgio e depois que veio o Hélio coordenar o curso de medicina, foi nessa ordem. E na fisioterapia, o José Américo, que era uma pessoa muito falante, muito dada assim e bastante atuante. Depois o Orlando, acho que já, não era a Maria Alice, da farmacologia, das ciências farmacêuticas, não farmacologia, ciências farmacêuticas, é a Maria Alice, que depois acabou morrendo num acidente de carro perto de Itatiba. Acho que ela morava em Itatiba e a Dom Pedro ainda estava fazendo a outra faixa de rolamento e ela teve um acidente muito sério lá. E acho que é aí que depois entrou o Orlando. Né? Na nutrição era a dona... Está me fugindo os nomes. Depois vocês, por favor, vejam quem é. E depois entrou aquela que acho que está lá até hoje. A Ri fica lá até hoje. E na TO, eu não lembro que era. E aí foi. E aí houve uma revolução interna, né? Porque esses processos, eles partem do geral e vão cada vez mais se afinando. E internamente, teve muita gente que não aceitava essas alterações. Um era a turma do 6º ano, né? que eram aguerridos no sentido de não sair. E alguns outros professores. Um professor, que eu acho que já é falecido, o professor Nakamura, de gineco-obstetrícia, que foi acompanhado do então professor da área de medicina social. E aí, nesses dois processos, houve muita política, se diz hoje, né? Muita narrativa política, e participando dessa narrativa estava um daqueles que era da Record, um daqueles repórteres que faziam coisas sensacionais, que tomou as dores do Nakamura, né? E esbravejava lá no programa dele. E isso acabou indo até a Câmara Federal. E lá eu fui, digamos, defendido, não fui eu propriamente, mas a PUC foi defendida pelo Darcy Passos. Pelo Darcy Passos, que defendeu a PUC, etc. e tal. E aí a coisa foi se acalmando. E daí sim veio o Tobar, Miguel Tobar, Leonisa Tobar, que era a diretora da enfermagem. E para a medicina, para a gineco-obstetrícia, veio através da dona Leonisa, eu fui apresentado pelo reitor ao Tobar, na sala da reitoria lá da PUC. E, sim, tal, ele tinha um currículo através da esposa dele. Eu não sei por que ele saiu, acho que ele pediu demissão. Ele foi convidado, não sei, para algum outro cargo, eu não sei a história. Mas não teve nenhum barulho assim da torcida. A torcida estava tranquila. Depois, com a vinda de vocês, eu acho que isso se cindiu. E ficou cada uma departamento. Preventivo social, gineco-obstetrícia e pediatria. Aí o Ayrton, o Ayrton começou a ser coordenador também. Era o primeiro assistente do GCE. Bom, então, mais ou menos, vocês desculpem as falhas de memória, mas isso foi essa história. Então, o pessoal da Unicamp, agora sim você está me fazendo lembrar, o Tobar trouxe uma série de pessoas que estavam na prefeitura. Bom, então, esse pessoal da prefeitura, a Carmen Lavras, a Cristina Restituti, o Domênico, Felicello, Elizabeth Leone e a Maria Alice e o Percy.
Então compuseram a força da medicina social e levaram essa força toda e a grande experiência que eles tiveram na organização dos postos de saúde da Prefeitura de Campinas, levaram isso para a PUC e aí a coisa ficou muito bem organizada. Lembrando melhor, depois desse movimento político interno todo, com a vinda do pessoal da Carmen, Domênico e dos outros colegas, começou uma organização efetiva da atenção chamada primária, nesses postos que eles serviram de base para depois uma expansão maior. Um dos postos funcionava e o pessoal da medicina social dava aula para os alunos de medicina, também nos programas de saúde escolar das escolas adjacentes ali também ao Hospital da PUC, ao Hospital Celso Pierro. A mudança da reitoria assume o professor Eduardo Coelho e inicia-se um projeto pedagógico com a orientação da professora Maria Nilde, de São Paulo, e através da coordenação dessas duas excelentes professoras, o Eduardo Coelho optou por fazer um projeto pedagógico para toda a universidade. E na nossa esfera, eu reiterei a vontade de que os outros cursos de saúde pudessem também ter o ensino na atenção primária. E isso foi de agrado, gostaram da sugestão, e então se organizou isso com o pessoal da coordenação dos diferentes cursos. Eu acho que isso foi, de certa forma, não sei se foi pioneiro, mas foi, de certa forma, um grande passo que foi dado pela instituição católica aqui de Campinas, de ensino, no sentido de fazer já a união das diferentes especialidades em saúde com atenção ao indivíduo, que foi uma coisa que a gente sempre conversava e fazia palestras nesse sentido. O centro de tudo é o paciente e nós somos os profissionais ou os técnicos que vão fazer com que esse paciente tenha um estado de saúde o mais adequado possível. Isso aí é uma coisa, é um conceito que eu acabei aprendendo nas minhas lides lá da ABEM, quando eu comecei com foco em hospital universitário para fazer o Hospital Universitário da PUC ser um hospital universitário e ter o convênio MEC-MPAS, que era que depois se tornou o convênio de hospitais universitários. E foi uma época da vida assim que eu estava toda, né? Então era muito interessante participar de todas essas engrenagens nos diferentes níveis, focando sempre em dar um ensino e um aprendizado adequado para as pessoas que eram alunos e também os docentes jovens da PUC de Campinas. Depois outras coisas aconteceram, eu me desliguei da PUC, continuei dando aula só um pouco na PUC, mas aqui na Unicamp, de propedêutica médica. Foi em 1970, eu fiz o doutorado em 1979, deve ter sido em 80. Aí uma vez consolidado o eixo principal do projeto, que era fazer o ensino fora do hospital, também chamado na época de extramuros, eu me vi em outros projetos ou em outras trajetórias que também foram através de convites absolutamente inesperados para mim. Era a época em São Paulo, o governador na época era Orestes Quercia e o secretário da Saúde era o professor Pinotti. E recebo um telefonema do professor Pinotti dizendo que eu o procurasse no Aras, era um sábado também, os sábados tem muita surpresa aos sábados. Então o professor
não, era uma sexta-noite, digo, sexta-noite. O professor Pinotti me telefona dizendo para procurá-lo no Aras, que ele queria fazer uma reunião comigo e com outra pessoa, que era o Barradas, que depois foi secretário da Saúde do Estado de São Paulo, para uma reunião no Aras. E eu perguntei o que era, falou, não, lá vocês vão ficar sabendo. Tá bom, fomos lá, frugalmente estava o professor Pinotti tomando a sua refeição de jantar na copa do Aras dele, e chegou, o Barradas já estava lá presente e depois eu cheguei. E ali ele ofereceu cafezinho, etc., e começamos a conversar. Então ele falou, é o seguinte, nós vamos mudar a superintendência do IANSP. E como o Zé Carlos já é mais velho que você, ele já tem mestrado, já tem doutorado, já foi diretor de faculdade e tal, ele vai ser o superintendente, e você, Barradas, que entende de toda essa parte do funcionamento da rede, né, de saúde pública, será o chefe de gabinete. E vocês topam? Com a anuência dos dois, então no dia seguinte nós fomos tomar posse junto ao governador, né, no Palácio dos Bandeirantes, e depois rumamos para tomar posse no IANSP. E o Barradas tinha alguma coisa particular, ele não foi. Eu cheguei carregando a minha pasta, passando por um movimento que estava reverberando a não aceitação dessas alterações, dizendo que seria uma intervenção, e eu passei pelo grupo, que ninguém me conhecia mesmo, tomei o elevador, tinha um ascensorista, que era um ascensorista muito... O senhor quem é? Não, vou ao 7º andar. Não, mas não tem superintendente. Não, mas o senhor me deixa no 7º andar. Ah, o senhor é o novo superintendente, não é? Eu falei, sou eu mesmo. Daí eu entrei, não é certo? Ele desceu com o elevador e já avisou para todo mundo que o superintendente estava lá. A secretária me recebeu, eu entrei na sala, observando aquilo, pedi para ela me trazer o organograma, essas coisas, e do IANSP, e de repente chega a dona Maria e fala, o pessoal que está lá embaixo quer uma reunião com o senhor. Falei, tudo bem, peça para entrarem algumas das pessoas que estavam lá. Então entraram hoje uma grande hoste do PT, que é o Dr. Arlindo Chinalha, que era o presidente da AMIANSP na época, entrou também o presidente da AFIANSP, que era dos funcionários, e outras pessoas ali, umas 5, 6 pessoas, e começaram, o senhor é interventor? Eu falei, não, isso é uma prerrogativa do governador, não me considero interventor. Sendo prerrogativa do governador, ele nomeia quem ele achar por bem nomear. E assim foi a minha recepção lá. E a recepção tão inusitada, né? Que eu falei, não, depois nós vamos voltar a conversar, a gente vai ter muito contato e tal, vocês não se preocupem, que a coisa vai indo devagar e a gente acaba ajeitando tudo. E pronto, daí desceram, teve movimento, saiu nos jornais, nos panfletos, etc., e eu, como interventor, eu nunca assumi a palavra de interventor. E começamos ali o Barradas e nomeamos os diretores dos diferentes departamentos do IANSP e a coisa começou assim. E eu só quero ressaltar mais um ponto dessa trajetória. Além da parte técnica de medicina, dos diretores do hospital, diretores do interior, né, responsável pelo interior aqui das coisas do IANSP, são CEAMAS, né, os diretores administrativos e tal, a coisa foi, eu fui nomeando algumas pessoas que eu conhecia e aí a coisa foi tomando mais pé. Mas o mais importante disso tudo é do ponto de vista político, uma coisa que estava acontecendo em alguns lugares do mundo, inclusive na Itália, e que me foi trazida por uma pessoa também ligada ao Partido dos Trabalhadores, que era o Dr. Douglas, que é um advogado, e o Dr. Douglas Braga, ele
trouxe essa experiência e me contou essa experiência da Itália. Eu falei, vamos fazer isso aqui, que era a mesa de negociação coletiva, que abrangia uma coordenação escolhida pelo chefe de um determinado setor. No caso ali seria eu, chefe, sou o superintendente do IANSP, escolhi uma pessoa de confiança que foi aceita pelos dois lados, digamos assim, tanto pela administração quanto pelas associações de professores e funcionários. E coordenado por este advogado, o Dr. Douglas Braga, que coordenava a reunião, e uma pessoa indicada pelos funcionários secretariava. Isso se desenvolveu de uma maneira muito boa. As greves, que eram praticamente mensais no IANSP, desapareceram e nós fizemos uma administração, foi o primeiro mandato meu lá no IANSP, uma administração muito tranquila mesmo. Eu só saí com a mudança do governador, que resolveu mudar o superintendente, que era prerrogativa dele, e aí eu saí e voltei para as minhas atividades assistenciais e docentes aqui em Campinas. Então, eu volto para o IANSP em 90, e eu depois também fiquei sendo figura da própria Secretaria de Saúde, indo apaziguar onde tinha problema. Então, o Hospital do Brigadeiro tinha problema, eu fui diretor do Hospital do Brigadeiro. Isso na gestão do Fleury já. Existiam certos rumos diferentes entre o Fleury e o Quércia. Aí eu fui para o hospital onde o professor Pinotti praticamente foi o grande acelerador desse hospital, que é o Pérola Byton. Eu fui como diretor, fui primeiro como coordenador de uma área do Pérola Byton e depois eu virei o coordenador do Pérola Byton, o diretor do Pérola Byton. E aí fui pulando depois dessa fase. O Pérola Byton tem outra coisa interessante, viu, Marcão? Não sei se vale aqui, que foi o atendimento das pessoas, das mulheres que sofriam violência ou estupros. O secretário de Segurança Pública era o Marcos Vinícius. E aí nós, conversando depois de uma dessas grandes peladas futebolísticas, fomos comer pizza e tal, e começando a conversar, escuta, ele falou, você tem alguma sugestão aí para a gente fazer para as mulheres que sofrem violência, que sofrem estupro e tal, e não sei o que? Eu falei, claro, a gente pode tentar fazer alguma coisa lá no Hospital da Mulher, como era conhecido, Pérola Byton. A gente pode montar uma estrutura com médicos, psicólogos, enfermeiros e tal, e você faz o atendimento policial do evento e leva a vítima para o IANSP, de modo que ela tenha um acolhimento um pouco mais diferenciado do que em uma delegacia apenas, né? E tinha um escrivão, inclusive, treinado para isso no Pérola Byton, não era um escrivão, levava para o Pérola Byton numa ambulância descaracterizada, embora cor-de-rosa. Daí, esse projeto, ele começou lá no Pérola Byton com essa conversa pós-pelada futebolística. E foi uma coisa muito boa que eu acho que nós fizemos lá também. E depois, com as mudanças políticas e tal, a gente vai para outros campos. Ainda nessa fase, quando eu saí do Pérola, eu fui diretor do Brigadeiro, que estava deteriorado fisicamente e tal. Começamos uma reforma lá e hoje é o Hospital do Homem, né? No Hospital Brigadeiro, então daí nós fizemos licitação, etc., começou a reforma e eu fui dirigindo outras coisas mais centrais lá da Secretaria de Saúde. Aqui também, quando foi o Barradas que me nomeou diretor aqui da DIR, da Regional de Campinas, foi porque existia uma suspeita de desvio de medicamentos, de não sei o que, de alguma coisa assim. Eu também vim segurar
segurar problemas aí. E depois, ainda na DIR, com a mudança dos prefeitos, o prefeito de Mogi das Cruzes não tinha ninguém para colocar, perguntou para o Barradas não teve dúvida, vai o Zé Carlos lá. Então eu fui secretário municipal de saúde. Bom, então como a gente estava dizendo da minha experiência aqui no DRS, acho que a gente tem que destacar um ponto que foi fundamental, não só para o governo do estado, mas para o governo do estado também, mas principalmente aqui para a região, que foi o planejamento estratégico regional da atenção primária, em tudo, primária e secundária. Naquele tempo, se não me falha a memória, começaram a espolcar alguns AMEs aqui pela região, né? E os hospitais regionais também começaram a ser planejados e construídos. O de Sumaré, deve ter alguns outros aí que eu não me lembro. E foi uma experiência interessantíssima porque o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, através do diretor regional, que era eu, fez com que as prefeituras, de maneira geral, se interessassem bastante em participar do projeto. E esse projeto regional, que é na direção regional de saúde, participou também, né? Não, eu participei como diretor regional de saúde. Eu estou dizendo, região metropolitana, RMC, região metropolitana de saúde como um todo. 2006, 2007, 2008, acho que foi isso. Eu acho que foi a primeira planejamento regional da rede toda, do SUS, do SUS, no estado de São Paulo, né? Em termos de rede de atenção à saúde, né? Mas foi não só do estado de São Paulo, mas foi, acho que não foi do Brasil. Eu não sei se no país teve alguma outra experiência, mas aqui essa foi a primeira. E depois se resgata mais tarde para o estado inteiro. Né? Sim. Então, essa aí é uma experiência também do ponto de vista de planejamento estratégico que eu pude participar. Aí, depois que eu me aposentei mesmo, né? Aí estava eu também em algum lugar, quando o Orlando me telefona, você não quer fazer parte do IPADES? Eu falei, mas que é, Orlando, o que eu vou fazer? Tal. Daí eu fui fazer parte do IPADES e em seguida, foi antes ou depois, eu não me lembro, foi mais na mesma época, né? Você me convidou para fazer parte aqui do NEP. Então, aí teve outras alterações no IANSP e aconteceu do Barradas, que era então secretário estadual da saúde, me convidar no governo do Alckmin, se não me engano. Então eu já assumi a superintendência do IANSP e lá ficamos até... Não, com o Barradas eu saí. Houve uma alteração qualquer no encaminhamento político do governo, o IANSP passou para a Secretaria de Gestão. Era da saúde e passou para a Secretaria de Gestão. E nessa passagem eu fui avisado, não, eu não resolvi, eu fui avisado pelo Barradas, eu tinha uma reunião na Assembleia Legislativa, chamada pela Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa, e fui lá e tal, na boa. No caminho, o Barradas me telefonou, eu estava no caminho, eu estava saindo ali do hospital, para a Assembleia Legislativa, que é perto. Aí, no meio do caminho, o Barradas me telefona e fala, não, Zé Carlos, passa aqui antes. Então, falei para o motorista, não, vamos para a Secretaria de Saúde. Chega lá e ganhei o cartão vermelho. E eu falei, mas agora eu tenho uma reunião na Assembleia. Não, vai lá como se nada disso acontecesse. E aí, eu fui na reunião, me comportei como o superintendente eterno do IANSP e tal, respondendo as perguntas e não sei o quê, e voltei. Quando voltei, eu reuni o time e falei, estamos fora, ou eu estou fora, vocês eu não sei, cada um siga o seu caminho. Olha, como eu comecei a conversa aqui, e bancando psicanalista, a gente volta para o início da sessão. Então, eu disse que eu comecei numa família de médicos. E essa família tinha a dicotomia básica, que era clínica e cirurgia. Eu seguia
parte de clínica. Além de ter vivido uma parte de pesquisa importante em Ribeirão Preto, com pessoas que eram pesquisadores de fato, né, não fazendo tese de mestrado, doutoramento, mas eram pesquisadores, eu voltei, abriu esse campo, e aqui eu tive a experiência da prática didática e administrativa, tanto em hospitais quanto na parte da Faculdade de Medicina de sistema. E essa visão sistêmica eu acho que foi o que me levou a isso. O meu pai, que era um grande professor de propedêutica aqui do estado e tal, ele chegou a ficar alguns meses aqui também na Unicamp, depois que se aposentou. Tinha a visão sistêmica do paciente. E eu acho que isso também contribuiu para que eu tivesse uma visão sistêmica da parte de planejamento estratégico, realmente, da saúde. O Silvio Carvalhal, quem eu fui bastante ligado, ele dizia para o meu pai que já no final da vida do meu pai não se conformava de eu ter seguido a área administrativa e não ficado na área docente assistencial. Aí eu lembro de uma frase do Silvio Carvalhal, que foi aluno dele lá na Escola Paulista, dizer para ele: Zé, a gente vê o doente, a gente vê o aluno, isso é muito bom, mas se não tiver gente com o Zé Carlos fazendo gestão, a gente não chega em lugar nenhum. Isso foi uma medalha que eu ganhei no peito. Foi falado na minha frente. Eu acho que principalmente as pessoas que foram com este projeto sendo direcionadas para a atenção básica. A que eu me lembro bastante, infelizmente já morreu, foi a Regina, né, professor Nogueira, que era assim uma pessoa dedicadíssima à atenção básica e tal. E foi muito, numa época da vida, foi muito ligada também afetivamente a mim, do ponto de vista de que eu fui padrinho de casamento dela com o Roberto, que também trabalhou comigo em algum lugar aí. Não fiquem bitolados num setor, abram o máximo de campo que vocês puderem. Se vocês forem, por exemplo, um especialista em ressonância magnética do coração, tenham uma formação humanística e técnica, abrangendo todas as outras especialidades, numa visão um pouco mais de overview, das outras especialidades médicas, e não se esqueçam nunca de que existem outros profissionais de saúde que podem e devem trabalhar também em consonância com a atenção ao paciente, que é o que importa. Aquele coração que você está fazendo uma ressonância nuclear magnética, pode ter lá uma obstrução, pode ter uma derivação, etc. Mas vocês, tendo uma visão mais ampla, saberão aconselhar o cardiologista que pediu aquele exame de uma maneira mais abrangente do que simplesmente focar no que o aparelho está te dizendo. Eu acho que isso é importante. E nunca esquecer, o foco das profissões que tratam de gente é a pessoa e o entorno da pessoa. Eu acho que isso também é um outro conselho importante.